Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que bom que nós estamos juntos para viver essa semana maior, cada dia bendizendo ao Senhor e nos saudando com uma feliz Páscoa. Então, Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Feliz Páscoa, porque todos os dias, como nós aprendemos ontem, todo dia é um único dia ao longo dessas oitavas que nós celebramos a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Como disse ontem Dom Otacílio, a alegria é tanta que ela se expande, que ela se estende durante todos esses 8 dias. Então, que seja assim hoje o nosso dia, no nosso programa, a alegria da ressurreição. Se você está vivendo aí um momento de tristeza, um momento de morte, um momento de paixão mesmo, de sofrimento, que como cristão nós tenhamos a certeza da ressurreição. Tudo vai passar, uma hora, um dia, tudo vai passar. Então respire fundo, levante a cabeça, Deus está conosco, Deus está conduzindo a nossa vida e os nossos passos. Deus abençoe você e eu quero já passar para você qual é o tema do nosso programa de hoje. Como viver bem com menos. Como que a gente pode organizar aí as finanças para viver bem? Olha que legal, é um tema bem interessante. Nós vamos inclusive aprender aí como a gente pode fazer essa organização do nosso orçamento. Então, você que conhece alguém que está aí um pouquinho perdido, pode dar uma ligadinha, mandar um WhatsApp e dizer, olha, acompanhe o Manhã Viva agora, porque tem muita dica legal para você. Então, para falar um pouco sobre isso, quem está conosco é o Ander Pereira, que é educador financeiro. Seja muito bem-vindo. Contamos aí com a sua ajuda, com a sua presença. Inclusive, Ander, se você tiver alguma dúvida, o Ander vai responder para nós, não vai? Claro, perfeitamente. Então tá bom. Então você pode mandar a sua dúvida para nós no @manhãviva, tanto no Face quanto no Instagram. E aí a gente pode perguntar para o Ander e ele vai responder para nós. Combinado? Também aqui para nos ajudar a pegar o que a gente tem em casa e transformar em coisas boas. Quem está com a gente é a Beth, chamada assim carinhosamente. Seja muito bem-vinda com a gente hoje no Artesanato. E aqui, para a gente aprender a aproveitar as coisas que a gente tem em casa, ela não está sozinha, gente. É a Luciana, que é nutricionista do SESC, mas ela não está só. Bota a mão aí para ver, ó, o Daniel está aqui com a gente. O Daniel, daqui a pouquinho chega, está com 7 meses e meio, não é? Então, daqui a pouquinho o Daniel chega, aí você vai ter que voltar aqui e mostrar o Daniel pra gente, combinado? Combinado. Gente, mas olha, o programa assim tá meio cheio de bebês assim, escondidos. Tem aqui também, ó, é a Elisa? A Elisa, ela tá com 8 meses e meio, a Elisa tá ali, ó, na barriga, já batendo na porta. Mamãe, daqui a pouquinho eu tô chegando. Que bom que vocês estão aqui. E interessante até falar isso, e eu já vou andando ali com a Ander, porque até nessa realidade de mais um chegando em casa, a gente precisa se organizar, né? Bastante, tem que se organizar bastante, porque é mais uma vida, mais uma responsabilidade, e é preciso que ela chegue sendo muito abençoada e preparada para um futuro melhor. Acolhida, né? Em todos os sentidos. Então, a gente vai falar um pouquinho e vai aprender também como que a gente consegue se organizar financeiramente. A gente vê que a realidade do nosso país não é só do nosso país, né? A situação financeira tá bem difícil, assim, para muitas pessoas, muitos desempregados, mas aqueles que estão trabalhando com dificuldade até de administrar seu dinheiro. Exato. Então, é uma realidade que a gente vive hoje, né? Sim. E, para isso, como que a gente pode se organizar financeiramente? Em primeiro lugar, é muito importante que as pessoas elas tomem consciência da sua situação. A educação financeira tem esse papel, o papel de fazer com que você tenha consciência de si, do meio em que você vive e do outro. Que entenda, muitas pessoas são consumidoras compulsivas e não sabem por quê. A maioria, principalmente da classe média, gasta além do que ganha e não entende por que está passando por uma situação difícil. Isso tem uma relação... É questão de prioridade, né? É mais do que uma questão de prioridade. É uma questão de modelo de dinheiro. Não sei se você já percebeu, geralmente, nunca generalizando, mas geralmente, a maioria das pessoas que viveram em um ambiente onde os pais eram devedores, elas acabam se tornando devedoras também. Sério?
Sério? Então, tipo, passa porque não aprendeu em casa como fazer essa administração? Seria isso? Aprendeu em casa como não fazer essa administração. Porque, olha só, entenda, as pessoas precisam parar de viver tendo mais do que elas realmente necessitam. Se você refletir friamente, as pessoas buscam felicidade nas coisas. É aquela questão do ter ao invés de ser. E se a gente analisar friamente, é muito mais importante você perceber que para ser feliz não precisa de necessariamente ter muito dinheiro. Porque qualidade de vida é uma coisa e padrão de vida é outra. Tem pessoas muito pobres, são felizes. E tem pessoas que são muito pobres e infelizes. Tem pessoas muito ricas, felizes, e pessoas muito ricas, infelizes. Vamos dissociar esses dois conceitos. Dinheiro é uma coisa, felicidade é outra. O dinheiro proporciona que você tenha meios para fazer as coisas que você gosta e, consequentemente, buscar um pouco mais de felicidade nesse aspecto. Porque ser feliz, tá, é uma coisa totalmente diferente. Eu, por exemplo, hoje estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você e até agora a gente não trocou nenhuma moeda, não é verdade? Né? Então, a felicidade é o momento. É uma cultura... Aprender a viver bem o momento. O momento. É uma cultura oriental. O oriental, ele é feliz naquele momento. Se ele está ali sentado naquele momento, fazendo alguma coisa, ele curte aquilo. Perceba, o que nós ocidentais fazemos? Ah, eu vou ser feliz quando eu comprar aquele carro, quando eu tiver aquela televisão, quando eu fizer aquela viagem. E aí, todas essas coisas, ao serem realizadas, elas vão trazer um prazer efêmero e a felicidade onde está. Depois de experimentar aquele ápice de prazer, vem aquela baixa, aquela sensação de frustração, de vazio. E isso acaba fazendo com que a pessoa consuma mais do que deveria, tentando buscar algo onde não tem nada. Tentando preencher esse vazio, tentando preencher para sentir esse prazer com as coisas. Exato. Olha que interessante. Exato. Então, é uma questão também, é bonito perceber, porque a gente fala dessa felicidade que está em Deus, né? Sim, com então, certeza. A gente tendo Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que a gente faz, a gente vai colocando essa presença de Deus e colocando o sentido no que se faz. Com toda certeza. Então, eu posso lavar a louça, ter minha casa para arrumar, porque eu não tenho uma faxineira, e ser feliz. E ser feliz. Porque é a minha casa, eu estou cuidando daquilo que eu tenho, então muda aí o sentido. Não vou ser feliz só quando eu tiver alguém para limpar minha casa. Não é verdade? É. É muito importante você se aceitar. Quando eu disse a relação de si, do meio e do outro, vamos separar isso de uma maneira inteligente. Falando de mim, eu preciso perceber o que realmente eu tenho como valor. O que são os meus valores? É a minha família, é a minha esposa, são meus filhos, enfim, o que tem valor para mim? E o meio em que eu vivo, a sociedade em que eu vivo, eu tenho que atender a todas as determinações da sociedade, ou eu tenho o meu padrão, eu tenho a minha regra, ou eu tenho as coisas que eu busco. E quando eu falo do outro, é muito complicado, porque a maioria das pessoas gastam dinheiro que não tem para mostrar para pessoas que ela nem gosta algo que ela não é. E às vezes acaba se endividando e acaba colocando uma realidade que na verdade ela não tem condição de ter. A minha avó dizia uma frase que eu guardo comigo: quem não pode, não deve se estabelecer. Isso é um fato. Eu, por exemplo, acredito que as pessoas hoje têm aquele sonho da casa própria, por exemplo. Então as pessoas falam assim: nossa, eu agora vou ali, vou financiar o meu apartamento, vou pagar em 20 anos e assim eu vou ser feliz. Só um minutinho. Em 20 anos pode acontecer muita coisa, pode ou não pode? Pode acontecer. Então seria interessante que a pessoa se informasse e buscasse de maneira inteligente entender o seguinte: por que você, ao invés de comprar um apartamento, por que você não mora de aluguel? Porque o valor do aluguel em um apartamento de mesmo padrão que você queria comprar não chega nem a 1% do valor. E a diferença que da você... prestação. Não chega nem 1%. Agora, sabe a diferença entre o aluguel e a prestação que você ia pagar? Adquira disciplina e invista essa diferença, somente isso, por 20 anos. Você vai ter o dinheiro na mão para comprar 2 apartamentos. Olha, gente. Simples assim. Agora, sabe por que as pessoas não fazem isso? Porque gastam dinheiro. Não é cultural.
A gente cresce ouvindo que quem casa quer casa, você cresce ouvindo que você tem que ter casa própria. Há 10 anos, eu moro de aluguel. Isso é vergonhoso. Nossa, você não tem a sua casa própria? Só um minuto. Quem paga as suas contas? Você. Não é verdade? A verdade é que você toma conta da sua vida. Por que você está dando importância e vazão para a opinião do outro? Porque o outro que te quer bem, ele vai apoiar você, seja qual for a sua decisão. E na hora de tomar decisões financeiras, você tem que fazer boas escolhas, escolhas inteligentes, porque depois quem vai arcar com as consequências disso é você. Existe uma frase, se eu não me engano, é de Pablo Neruda. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser, mas você é escravo das consequências. E quando eu falo de consequências inteligentes, associadas à educação financeira, você precisa de reflexão, educação e muita calma antes de fazer uma escolha. Porque você pode perder dinheiro e isso pode te custar muito caro. Gente, olha só, é interessante ouvir você falando, porque muitas vezes, muitas pessoas vivem mesmo essa realidade da aparência e da comparação. Eu acho que são palavras aí que, para quem quer viver aí direitinho e ser feliz com o que se tem, são palavras que não combinam com essa coerência, né? De aparência e comparação. De forma alguma. A aparência, ela não diz o que está no seu interior. As redes sociais, por exemplo, se nós observarmos, todo mundo é feliz, todo mundo está fazendo alguma coisa legal, mas... O tempo inteiro. O tempo inteiro, mas quando a gente vai olhar no interior, olha o vazio que tem ali dentro. Porque a necessidade de realmente ser feliz, ela tem uma relação direta com estar se sentindo bem, independente se é numa casa de pau... De dentro para fora. Se é uma casa de pau a pique ou se é numa mansão. Não tem uma relação direta, absolutamente que não. Por exemplo, as pessoas acham que educação financeira é você se tornar uma pessoa que é mesquinha, pão duro, avarento. Sabe o poder do não? Não tem o não que edifica? Quando eu digo não para as coisas que não me fazem bem, isso não é edificante? Sim. É muito importante que as pessoas estabeleçam uma inteligência financeira no ato de conhecer, no mínimo, o seu padrão de vida. Você já percebeu? Eu, com os clientes que eu atendo e nos meus cursos também, com os meus alunos, eu falo assim, olha, nós vamos agora preencher uma planilha para que nós possamos ter uma consciência real de qual é a sua situação. Nós vamos comparar receita e despesa para saber se a situação realmente está tão difícil quanto parece ou se está até melhor do que você imagina. A gente ouve assim, não, eu não vou fazer isso não, eu tenho medo de fazer isso. Eu não quero nem ver. Como assim você não quer nem ver? Você tem que ver. Tem que ser realista. Tem que ser realista. O primeiro passo para que você possa alcançar a liberdade financeira é ter consciência da vida que você está levando. Conhece-te a ti mesmo. Você tem que se conhecer, porque a verdade te libertará, não é assim? É verdade. E aí depois que você passa a ter consciência de como está a sua vida financeira, aí vem as técnicas, vem as estratégias para que você possa mudar aquilo que não está funcionando e, enfim, equilibrar o seu orçamento. Mas isso é interessante porque a gente vê até na realidade de quando a pessoa tem um vício. Ela precisa reconhecer que tem esse vício para ser tratado. Esse é o ponto. É o ponto. Então, aqui nessa realidade financeira, eu preciso reconhecer e saber o que eu tenho de fato. Sim. Para aí eu começar a dar os passos. Seria isso? Sim, você tem que se conhecer. Porque, olha só, o vício de consumo, ele é bem semelhante, por exemplo, ao vício do alcoolismo, do tabagismo. É vício. É vício. Agora, para se tratar, você tem que querer. Como que eu vou curar alguém que não quer se curar? Isso faz sentido? Sentido algum. Não, a pessoa precisa querer, precisa saber. Tem que saber. Agora entenda, olha só como que isso realmente é muito legal. Você, por exemplo, é uma pessoa que gasta mais do que você ganha. Já é um indício que você está doente financeiramente. Como assim, Aender? Como assim? Gastar mais do que ganha? Isso é possível? Sim. Os produtos de crédito estão aí para isso. Através de cartão de crédito, limite de cheque especial. Tem pessoas que são viciadas em cheque especial. Tem pessoas que estão viciadas em usar o cartão e pagar o mínimo. Quando você paga o mínimo, você entra no rotativo. Os juros de cartão de crédito é na casa de 15%, 16%, 17%. Sabe quanto que dá ao ano? Mais ou menos 500% ao ano.
Para ficar pensou? É pesado. Para ficar mais clara a minha explicação, se você gastar R$1.000, no final de um ano você está devendo 5 mil. Pagando o mínimo no cartão de crédito. Exato. É uma coisa que você tem que refletir. Isso é legal a gente falar também e depois abordar essa realidade do cartão, se ele é bom ou se não é e como usar sadiamente, vamos dizer assim, né? Eu posso te entrevistar agora? Pode. Cartão de crédito para você é vilão ou é mocinho? Na minha casa? Na sua opinião, em geral. Geral? Antigamente, eu cheguei a trabalhar numa cooperativa, num banco, na Unicred, que era um banco só de médicos. Naquele momento, para mim, cartão de crédito era vilão. Certo. Quando eu vi essa realidade de pagarem somente o mínimo, que era uma bola de neve, aqueles juros ali crescendo. Hoje, com o meu esposo, eu acho que ele é mocinho. Certo. Porque ele paga a totalidade, a gente não joga tudo para o cartão. Então, aí ele passou a ser, para nós, um mocinho. Mas a minha visão de antigamente, que era... Tanto é que quando meu esposo falou, vou ter um cartão de crédito, eu falei, não, de jeito nenhum, eu não quero esse negócio aqui em casa. Mas ele, graças a Deus, administra muito bem, né, assim, o que a gente tem. Então, ele não tem sido esse vilão. Então, na sua concepção. Mas para a realidade geral, eu vejo que ele é muito vilão. Na verdade, não. Para o bem da verdade, o cartão de crédito ele não é nem vilão e nem mocinho. Ele é apenas um objeto. Ele é um produto de crédito. O vilão ou mocinho é o seu hábito. É a sua forma de lidar com isso. Um cartão de crédito ele te permite concentrar as despesas para que elas possam ser pagas todas no mesmo dia. Ele te permite acumular milhas para que você possa viajar, entre outros benefícios. Agora, o problema é, a pessoa tem controle sobre isso? Está dentro do seu orçamento ter um cartão de crédito? Porque entenda, imagine que você passe por uma dificuldade, de repente um filho que adoece, isso aconteceu de noite, você não dispõe de um recurso financeiro e foi ao médico e você tem que comprar medicamentos. Você usa o cartão. Sim. Qual o problema para isso? Agora, tem pessoas que usam o cartão para poder comprar uma bala, para poder comprar um picolé, as pequenas coisas que a gente vai desprezando. E a pessoa acha que o cartão é dinheiro. Não, ele é uma promessa de quitação de uma dívida que você vai cumprir. E quando a gente tocou há pouco tempo em nome de Nosso Senhor, entenda esse ponto. Nosso Senhor definiu para cada pessoa o livre-arbítrio. Mas ele não é responsável pelas contas de ninguém. E ele deve estar tão endividado porque é um tal de que se Deus quiser vai ser pago, não é verdade? Todo mundo faz dívida e transfere para ele. Deus lhe pague. Né? Ele te deu inteligência, né? Ele te deu inteligência, te deu capacidade, ele te deu condição de raciocinar. Agora, a classe média tem que se educar. Mas a classe média não se educa porque ela parte do princípio que já sabe tudo. A classe rica raciocina de forma completamente diferente. Entenda, as pessoas ricas gastam no mínimo 30 minutos por dia investindo em autodesenvolvimento e em autoconhecimento. Você não vê isso acontecendo na classe média. É verdade. Tá? E investir em autodesenvolvimento hoje em dia é muito fácil. Você tem acesso à informação através de livros, YouTube, a internet está aí para isso. Porque na internet tem tudo. Cada um busca aquilo que lhe convém, não é verdade? Tem vários canais onde você pode aprender um pouco sobre noções de investimento, onde você pode aprender como poupar, como economizar. Eu mesmo estou lançando esse mesmo meu canal no YouTube só para tratar desse tema. Olha que legal! Né? Só para tratar desse tema. Qual que é o objetivo disso? Fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, fazer com que as pessoas tenham uma vida mais abundante. Quando a gente tocou educação, né, mesmo? É educação. Infelizmente, a gente não recebe desde pequeno, não é verdade? Nas escolas onde eu trabalho, que é o Colégio Dona Clara e no Ampus Cursos e Concursos, a gente trabalha essa questão já com as crianças. O que nós fazemos lá? Nós temos projetos interdisciplinares, certo? Qual que é o objetivo desse projeto? Já colocar na cabeça dos jovens e dos adolescentes a educação financeira. No Brasil, com 18 anos, o que um jovem quer? Um carro. Já é a visão, né? Eu completei 18 anos, vou ter eu quero carro. carro. Ele já começa se endividando. Nos Estados Unidos, com 18 anos, um jovem quer, sabe o quê? Desenvolver formas de adquirir o seu primeiro $1 milhão. Olha, igualzinho a gente. Igualzinho. Então, quer dizer, com 18 anos, a pessoa quer uma dívida. Vamos entender, um jovem de 18 anos, ele precisa realmente de um carro? Ainda mais agora com essa diversidade dos
serviço de aplicativo, não é verdade? Sim. Ele realmente precisa? Ele tem condição de ter? Porque manter um carro tem que abastecer, pagar impostos. Costumam dizer, né, que um carro é um filho. Você tem todo um cuidado por detrás dele. Todo um cuidado. Se o carro for necessário para trazer recursos, ou seja, você utiliza para trabalhar, ótimo. Que aí é uma dívida boa, porque ela traz dinheiro para dentro de casa. Agora a maioria não é. A maioria é só para lazer, ostentação. É a aparência que nós falamos, nós falamos né? Anteriormente, exatamente. E, como o senhor disse, a ostentação, mas também ali vai ser a felicidade, né? Trazer essa felicidade. Uma falsa, né, felicidade. Uma falsa felicidade. Então, interessante que daqui a dia 16, nós vamos ter um programa também falando sobre a educação aí para as crianças e que é interessante já começar a ensinar as crianças desde pequena, né? A saber economizar, a saber bem utilizar o seu dinheiro. E isso pode ser feito com a mesada ou semanada, sabia? Vale a pena investir na mesada ou semanada? Tem pais que acham que não. Sim. Tem pais que acham, eu não posso dar a mesada porque eu não posso colocar dinheiro na mão do meu filho. Se você o ensinar a administrar o dinheiro, que mal há. Vamos fazer uma simulação. Se ele gasta tudo de uma vez, ele vai ver que não vai ter mais para viver o mês dele, não é? Mas aí o pai comete um erro. Dá mais. Dá mais. Olha só que interessante. Vamos agora, vou falar para você que está nos assistindo aqui. Como construir um devedor compulsivo? Suponha que você, por exemplo, dá a mesada para o seu filho. A mesada do seu filho terminou, ele te pede mais dinheiro, você vai dar mais dinheiro. Você percebeu que foi fácil ele pedir mais e ter mais? No futuro, quando ele acabar com seus recursos, ele vai entrar no crédito fácil assim. Agora, que coisa interessante que você pode fazer. Dê a mesada para o seu filho. Estabeleça junto a ele um valor que vai ser dentro das necessidades e dê a mesada para o seu filho, ok? Quando esse dinheiro acabar, se ele precisar mais, quando ele te pedir R$30, por exemplo, combine com ele assim, meu filho, vou te dar R$30, mas vou descontar na próxima mesada e ainda vou descontar R$35. Ele vai se assustar. Sim. Mas pai, eu pedi só R$35 são os juros pelo empréstimo que você fez. Ele vai receber a mesada. Entender. Então você está criando um cidadão consciente e responsável financeiramente. Que legal. Então você está fazendo com que ele entenda que usar aquilo que ele não tem uma consequência. E se ele mantiver esse hábito, vai chegar um dia que você vai falar assim, filho, esse mês você não tem mesada para receber. Para falar a verdade, você está devendo para o papai. E também pode ser usada para o bem. Suponha que ele queira um videogame. Filho, todo mês nós vamos guardar uma parte da sua mesada para comprar o videogame. Em determinado tempo, o papai vai completar um pouquinho. Isso que o papai vai completar se chama juros, que é uma recompensa pelo dinheiro que você guardou. Aí você deu a ele uma noção do que é investir e ser recompensado por isso. Gente, que interessante. E é legal falar isso, porque de fato nós não fomos educados para isso. De jeito nenhum. Ou não damos o dinheiro para o filho, ou se existe essa mesada, essa semanada, vai colocando a mais, não é? Aí você está ensinando ele a não ter limites. E a educação financeira, uma das bases dela é o quê? Ter limite. Gaste menos do que você ganha e invista a diferença. Agora, quando você fala da forma como nós fomos criados, infelizmente, há um mal oculto na forma como nós fomos criados. Aonde eu quero chegar? Nós somos criados com palavras que te fazem ter uma mentalidade de pobreza. Dinheiro é sujo, o rio só corre para o mar, quem tem muito dinheiro geralmente está envolvido em alguma coisa que não presta, você tem que trabalhar muito para ter dinheiro. Tudo isso é um equívoco muito grande. Senão, a classe brasileira seria todo mundo milionário. Porque você conhece uma classe que trabalha mais que a classe brasileira? Não. Se trabalhar muito fosse sinônimo de ter muito dinheiro, todo mundo era rico. A verdade não é. O Robert Kiyosaki, que é autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, ele dá uma definição muito inteligente que se chama a corrida dos ratos. Perceba, existem pessoas que ganham dinheiro e quanto mais ganham, a vida delas continua parada no mesmo lugar, independente se ela ganha muito ou se ganha pouco. Por quê? Ela ganha muito e gasta muito. Ganha muito e gasta muito. Ela passou a ganhar um pouquinho melhor, vai lá e compra um carro. Financiado, obviamente. Passou a ganhar um pouquinho melhor, vai lá e compra apartamento. Foi promovido a gerente geral.
vai lá e troca o carro por um carro de luxo e muda para um condomínio fechado. Tudo pagando prestação e dependendo daquele salário. A pergunta que eu lhe faço é, a pessoa está achando que ela está melhorando de vida. Mas será que ela está realmente melhorando de vida? Deixa eu te contar por que não. Tudo isso que ela vive Sabe agora... por que não? Nós vamos para o intervalo e a gente vai saber por que não depois do intervalo. Pode ser? Claro Guarda que sim. aí o por que Claro não. que sim, tamo junto. Por que a pessoa não está melhorando de vida? Eu fiquei curiosa. Vamos saber, a gente vai para o intervalo, toma sua água e rapidinho volta com seu bloco de notas, porque tem muita dica boa que o Ainder está trazendo para nós. Vamos lá, a gente se vê daqui a pouquinho, é bem rapidinho nosso intervalo. Gente, agora a gente voltou para responder o porquê não. Por que essa pessoa que foi sendo promovida, trocando os carros, trocando os apartamentos por melhores, não está, como que é que você falou? Ela não está crescendo na vida. Não, por quê? Muito pelo contrário, ela está se transformando em classe média alta. Chegou um momento que ela tem carro importado, tem casa, enfim... Ela vive uma vida de luxo, mas tudo dependendo daquele salário. Só que saiu o salário, tudo desmorona como se fosse um castelo de cartas. A classe média alta vive em risco. Agora entenda, se ele ao invés de ter aumentado o padrão, pegasse todo o dinheiro a mais que ele estava ganhando e tivesse investido, ele ia ter um retorno em forma de rentabilidade que ia gerar uma renda passiva. Aí sim ele estaria bem. Essa renda passiva é o quê? A renda passiva é assim, você fez um investimento. Quando você faz um investimento, você tem um retorno que é em forma de juros. Então, todos os meses você passa a ganhar dinheiro sem que você tenha que trabalhar por ele. Quem está trabalhando por você é o dinheiro que você investiu. Com o tempo, você vai estar ganhando, por exemplo, na casa de 4, 5, 6 mil reais. Isso pode ser suficiente para manter o seu padrão de vida. Caso perca esse emprego, Perdeu você o emprego, não vai... a rentabilidade te sustenta. É o famoso viver de renda. Gente do céu. A gente tem uma participação aqui, ela não quis se identificar. Ela diz assim, ó, sou uma pessoa compulsiva, compro demais e muitas vezes só por satisfação. Antes que você responda, a gente vai ver uma matéria que nós preparamos sobre isso. Vamos acompanhar juntos. Inflação, desemprego, endividamento. Desde 2015, a situação econômica brasileira se agravou. Segundo pesquisa do SPC Brasil, 61,7 milhões de brasileiros estão com o nome negativado. Um fator preponderante aí para melhorar um pouco isso vai ser realmente a queda do desemprego. Para as pessoas começarem a voltar a ter renda e começar a conseguir colocar as contas que ainda não estão em dia, né, e pagar os atrasados, né? Então a gente deve ver esses índices que estão batendo recorde, né, do endividamento das famílias, diminuindo aí para o final desse ano, início do ano que vem. E quando a vontade de comprar pesa mais que o orçamento? Muitas vezes, o desequilíbrio com as finanças não é apenas reflexo da crise econômica que atingiu o país, mas pode ser também um descontrole resultante das tensões. Esta entrevistada, que preferiu não se identificar, fala porque não tem conseguido se equilibrar nas contas. Recebia e o dinheiro não dava para tudo, para pagar as contas necessárias. Foi assim que eu percebi que eu estava comprando muito além do que eu precisava. Semana passada mesmo eu comprei 5 sapatos, aí escondi. Aí ela foi e pegou uma bolsa minha emprestada, aí as notinhas estavam dentro. Ela, tem necessidade disso? Aí eu falei assim, mãe, não tem necessidade, mas eu quero comprar. A vontade incontrolável de comprar sem critério e consciência da verdadeira necessidade e condição financeira torna-se um círculo vicioso e, consequentemente, uma patologia. Quando ela tem um funcionamento que vai buscar uma recompensa diante de situações em que ela sente tristeza, ou que ela sente raiva, ou que ela sente ansiedade, ou que ela sente medo, e ela busca uma compensação a partir dessa situação. O comportamento repetitivo e crônico de gastar descontroladamente gera más consequências para o comprador compulsivo. Porém, há uma boa notícia. A gente pode começar a mostrar para essa pessoa, né, que isso aí pode ter solução, que isso daí ela está doente momentaneamente, mas que isso pode ter solução. É uma estratégia. Mas é sempre importante que a família busque por profissionais
médicos e psicólogos para ajudar durante esse processo. É todo um processo, né? A gente vê que, como nós estamos falando, essa busca da felicidade vai fazendo com que isso aconteça também, não é, Sim. Aender? E as pessoas estão buscando felicidade onde a felicidade não está. A felicidade não está nas coisas. No caso, por exemplo, dessa moça, a gente percebe claramente que é uma necessidade de preencher um vazio. Ela foi criada desde pequena de forma que ela acredita que ela pode ser uma pessoa que ela não é. Isso não pode acontecer de forma alguma. As pessoas precisam entender. Não tente viver ou antecipar as coisas que você ainda não tem condição. Do contrário, você vai pagar caro por isso. Ô, gente, que papo gostoso que a gente está tendo aqui. Tem até a Dani, está falando assim, Dani Borges, adorando o programa, assunto sobre economia, muito bom. Passe, por favor, o contato das redes sociais do convidado. Então, fala pra gente rapidinho, depois a gente até repete. Tá, o seu joia. YouTube, que você falou que tem o canal agora, e também aí o Instagram. Isso. O Instagram é @prof.aender. Prof. Aender. Prof de Ok. professor, certo? Certo. Eu tenho o canal do YouTube agora, mas o YouTube leva um tempinho para que ele possa liberar o nome. Mas se você for no Facebook, você pode encontrar lá facebook.com/economizando Prof. Aender. E Então, tem um blog Economizando Prof. Aender. também. Isso, e tem um blog que é economizando.biz. Economizando.biz. Depois a gente repete direitinho aí para você, certo? Porque, como ele mesmo disse, a gente precisa ir aprendendo, estudando, para ter aí as decisões, as atitudes certas. Depois era até bom a gente falar, e você falou de investir, como seria uma boa forma de investir, né? Mas para isso também investir na nossa casa com o que a gente tem é uma ótima dica. E quem vai ajudar a gente é a Beth. Eu vou ali rapidinho, mas a gente vai conversando ali também, porque eu quero ver o que a Beth trouxe para nós, assim, de aproveitar o que eu tenho em casa e fazer com que minha casa seja bonita. Bem-vinda, viu? E aí, Beth, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um cabide que eu achei o MDF numa caçamba de Olha, construção. ontem no programa nós tivemos uma participante aqui que ela fez o quê? Ela disse que gosta de catar lixo, porque é ali que ela acha um monte de coisa para fazer bonita. Porque nós somos um grupo de artesãos e artistas que ressignificam os materiais. Que legal! Então esse aqui a senhora achou? Esse aqui eu achei e cortei, lixei, coloquei o cabide atrás para pendurar na parede. Eu coloquei o lacre. De refrigerante, gente, de latinha. Você prendeu ele com um prego. Isso, com prego. Tá certo. E aqui? Aqui é pra não ficar assim, então pra não cair. Pra ficar bem retinho. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma partezinha daquele corredilha da cortina. Gente, isso daqui eu vou mostrar pra vocês. Quem que consegue ver aqui? A da carretilha da cortina. Sabe aquele coisinha da cortina que tem dois assim, né? Para ele poder correr. Isso. Aqui, a senhora partiu no meio. Colocou aqui e aqui. Tá vendo aí? Dá para ver direitinho? Nossa, que legal. E aqui como ela falou, o lacre do refrigerante, da latinha. E aqui um preguinho só. Tá vendo? A senhora fez um X aqui para marcar o centro, é isso? Isso. Então, pronto, com uma madeira que ela achou, a senhora lixou, cortou e lixou. Cortei e lixei. Colocou aqui as carretilhas que fala? Carretilha é uma borrachinha da carretilha. Tá, a borrachinha da carretilha daí da cortina e mais o lacre do refrigerante com um preguinho bem pequeno, ok? Beleza. E aqui... Aqui é um cabide mesmo. Esse aqui já tive que comprar mesmo na loja mas de de ferragem. Tudo a senhora comprou só isso aqui? Isso, tá bom. Agora é só isso aqui. Então vamos lá. Aí eu utilizo os cacos de azulejo, que eu faço outros trabalhos maiores, então sempre tem muito caco de azulejo, tá? E coloridos, né? Então vai ficando bonito. São coloridos, eu corto com o alicate, que eu vou dando a forma do desenho que eu quero, que como aqui nós fizemos flores. Ah, fez a florzinha. Tá vendo? Faz a florzinha, eu venho e colo a florzinha aqui com uma cola. Essa aqui cola? Essa cola é uma cola de impacto. De quê?
de impacto. Você coloca... Impacto. Mas a pessoa vai comprar, ela vai procurar o quê? Cola de impacto? Uma cola rápida. Rápida. Ah, Tá? então tem que cuidar para não colar o dedo. Isso. Não, mas esse aqui, ela dá tempo de você dar uma mexida, se precisar. Essa é boa. Não é igual aquela que a gente fica com o dedo preso. Depois não consegue, vai dando um desespero que o dedo ficou preso. Aí você vai colando os caquinhos, né? Vai fazendo a florzinha que eu no caso, a senhora pegou o azulejo e foi fazendo a medida da florzinha com alicate. Isso, com alicate. Faço o miolo, as pétalas, toda a parte. E no final eu faço o fundo. Eu escolho uma cor mais neutra e faço o fundo até terminar de cumprir. Pega aquele ali que tá prontinho pra gente ver como que ficou. Olha que bonito. Tá vendo? Olha que trabalho bonito. Aqui a senhora pintou? Aqui é o rejunte, né? Que é o rejunte verde. Finalização da peça, você precisa rejuntar. Para ficar... É igual faz na parede mesmo, né? Isso, e o rejunte é o da parede mesmo, tá vendo? Só que é com a cor diferente. Eu usei, o rejunte era branco, eu usei aquele corante líquido. Ah, tá. Tá, para dar... Como o rejunte é branco, você pode usar qualquer cor. E o rejunte é bem facinho, né? Porque não precisa nem ter medo de sujar o azulejo em cima. Não, porque depois, quando secar, você vai limpar, igual como eu fiz aqui, ó, tá vendo? Eu já limpei, é só limpar com uma estopa que ele fica limpinho. Gente, eu já fui auxiliar, viu, do meu esposo arrumando lá em casa. Aproveitamos os azulejos que tinham sobrado e já arrumamos ali a área de serviço. Aí tivemos que rejuntar e aí deu um desespero, ficou aquilo tudo sujo. Não tem problema não, só passar o paninho que sai depois. Só uma estopazinha, já sai tudo direitinho. Que legal. Tá? E uma o tempo do rejunte, você deve deixar pelo menos uns 20 minutos, né? Para ele secar. Para ele secar, né? Tá, aqui. E aí... a finalização da peça que já tem... Olha que bonito. Aqui a senhora fez o inverso, né? Fez de verde e colocou rejunte branco. Isso. Nossa, que bonito. É interessante a gente perceber também que, assim, é uma forma de ter renda, né? Com o que se tem. Sim. Mas também, falando ali de arrumar a casa... Às vezes é até prazeroso a gente fazer as coisas na nossa casa e arrumando. Isso também a gente vai economizando, não é, Aender? Sim, com toda certeza. Você está fazendo algo prazeroso e está gerando ainda uma renda extra. Olha a felicidade que ela fica quando ela está trabalhando, né? Isso sim é algo que dá prazer. Porque quando a pessoa adquire lá na frente a liberdade financeira, ela pode fazer isso que a senhora está fazendo. Fazer as coisas que gosta sem ter que se preocupar. Consequentemente, consegue até uma rentabilidade muito grande com as vendas. Eu mesmo quero levar uma dessa embora quando eu for embora. Já ganhou. Já ganhou. Mas você pode levar porque você soube economizar também, então não vai ser a mais, não é, Aender? Com certeza, está dentro do orçamento. Que legal. Aqui então é isso, a gente finalizou. Espera aí mais um pouquinho depois para tirar aqui, sem tirar o rejunte. E a peça está pronta. Aqui a senhora colocou só um acabamento antes aqui? Não, é porque já era assim essa peça. Esse era outro MDF tipo. Era de outra construção, de outro móvel. A senhora achou no outro canto esse aqui. Que legal. Obrigada, viu? Qual que é o seu contato para quem está em casa poder lhe encontrar? Eu tenho o Face, Elizabeth Rosa Artes. Elizabeth com S ou com Z? Com Z e T. Elizabeth Rosa Artes. Ok. Tá? E e-mail é betarte@gmail.com. Ok, então fica aí a dica para você encontrar a Beth. Deus abençoe o seu trabalho, a sua missão. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Bem-vinda, né? sempre. Tá sempre aí. E a gente vai para o intervalo, passou rápido esse bloco, a gente vai para o intervalo, volta já já, porque ainda tem muita coisa para a gente aprender com a Aender. E você vai enviando a sua pergunta, vai participando com a gente através do @manhãviva, tanto no Facebook quanto no Instagram. E a gente ainda tem algumas dicas ali na culinária para aprender. Vamos para esse intervalo, a gente volta já já.
Estamos de volta, fazendo essa manhã super viva, com muito conteúdo e aprendizado sobre educação financeira, como viver bem com menos. Nesse artesanato que nós tivemos agora, a gente pôde aprender também que a gente não precisa ficar trocando os móveis o tempo inteiro da nossa casa. A gente pode ir aproveitando, não é? Fiquei refletindo sobre a ação dela ali. Realmente, tem muitas coisas que você compra prontas, que tem um preço, mas que no YouTube tem muitos canais que te ensinam a fazer com qualidade, que fica muito mais barato. E bonito, não bonito. é? Os trabalhos lindos. Te dou um exemplo na própria televisão. Quando a gente vai produzir um vídeo para a internet, a gente precisa de uma boa iluminação, certo? Certo. Então a gente usa softbox. O softbox comprado, ele tem um preço onde eu pago impostos, onde eu pago frete, enfim. Tem várias pessoas recebendo ali. Eu posso montar um softbox com um valor que chega a ser 50% a 60% mais barato do que eu comprando. Nossa, e você que está começando agora com o YouTube aí, então já é experiência própria. Já tive essa experiência. É o que a gente falou no começo. Sabe aquela questão de investir em autoconhecimento? Sim. O autoconhecimento, ele traz grandiosas e valiosas informações que podem sim refletir no seu bolso. Esse negócio de, eu vou comprar pronto. Por que que é assim? As pessoas hoje não têm tempo. Elas são escravas do trabalho. E, na verdade, você não pode ser escravo do trabalho. Com o passar do tempo, você tem que ganhar mais liberdade para fazer as coisas que você gosta. Para isso que você precisa de aprender a investir. Esse assunto é bem interessante, a questão do investimento. Porque hoje, até quando fala em investir na nossa realidade, no nosso país, chega a dar um medo para quem não conhece, para quem desconhece aonde é o melhor lugar onde nós podemos investir, fica aí assim, mas eu vou pegar o meu dinheiro e investir Aonde? Essa eu acho que é uma grande interrogação. A maioria esmagadora das pessoas coloca o dinheiro na poupança por isso. É mais tradicional, é mais fácil. O lucro é menos, né? Os juros bem não menor. É tão grande, mas pelo menos eu tenho uma certa garantia, entre aspas, vamos dizer assim. Na verdade, não. Mas né? é a sensação de que está garantido que não vão pegar. Já teve um governo que pegou tudo. Eu ia te falar isso aqui agora. Foi o único lugar que a gente tem notícia onde o governo colocou a mão. Pegou tudo que tinha. O problema da poupança é que ela sempre vai a nocaute pela inflação, ok? E qual é o QI que uma pessoa precisa de ter para investir na poupança? Se você chegar num banco com dinheiro na mão e falar assim, dinheiro, poupança, o caixa entende que ele tem que fazer aquele dinheiro. Não precisa de muita coisa. Não, precisa não. Agora, para investir também, não tem aquela falácia de que investir é muito difícil, é só para pessoas inteligentes e muito capacitadas. Muito pelo contrário. O próprio programa do governo do Tesouro Nacional, quando ele foi fracionado para que qualquer pessoa pudesse investir, certo? Está aí à disposição de qualquer um. E é seguro? É seguro. Entenda, quando você vai fazer um investimento, você tem que estudar sobre ele primeiro. Aí nós esbarramos no primeiro problema. Que é o as pessoas querem estudar? Exato. Não, as pessoas são acostumadas com tudo vindo muito fácil. Aprender a investir é muito simples. Por exemplo, um banco pode pedir dinheiro emprestado para você. Isso não é legal? As pessoas acham que só elas é que pedem dinheiro emprestado para o banco. Quando o banco emite um certificado de depósito bancário, mais conhecido como CDB, trocando em miúdos, ele está pedindo dinheiro emprestado para você. E o que ele faz com esse dinheiro? Você empresta para o banco em forma de investimento. Ele pega esse dinheiro e empresta para os tomadores. Aí as pessoas que financiam carros, as pessoas que usam cheque especial. Você já parou para pensar de onde que vem esse dinheiro? Esse dinheiro sai de quem investiu. De quem investiu. E aí, o banco, por exemplo, combina com você de te remunerar a 0,6% ao mês. Para que ele empresta, ele recebe 4, 5, 10, 15%. Então, e ele te repassa só um pedaço. Um pedaço bem pequeno. E sabe como é que se chama? É muito legal. A gente vai fugir um pouquinho de termos técnicos, mas ótimo. É legal. Porque quando você vai no economês, o spread bancário. O que é spread bancário? Nome difícil? Não. O banco te repassou 0,6% dos 15% que ele conseguiu. Então, 14,4% que é a diferença fica com ele. Isso é spread bancário. Agora, olha que interessante. Você investiu, né? O banco emprestou, ele teve o lucro dele, as pessoas tiveram o dinheiro delas e você vai receber aquilo que já estava combinado, que era o 0,6%. Exatamente. Então, investir
aí no caso desse empréstimo, eu vou no banco e falo o quê? Eu quero investir em quê? Ó, eu peço desculpas, mas eu não recomendo que você vá ao banco, não. Não vá. Não, de forma alguma. Primeiro que o banco não oferece CDB para qualquer cliente. Porque você tem que entender que o interesse do banco não é enriquecer você. Sim. O interesse do banco é se enriquecer. Dinheiro. Não é verdade? É verdade. Tanto é que tudo que a gente vai fazer em um banco, você tem que adquirir o produto A, B ou C. Entenda. O que eu recomendo é que você abra uma conta numa corretora. Tem várias corretoras que realmente têm credibilidade, você tem taxa de custódia zero. Entenda, olha que legal, é questão de mercado. Se eu chego aqui no meu banco, ele tem um CDB para me oferecer, que é o produto dele. Quando eu abro uma conta na corretora, eu tenho todos os CDBs que ela trabalha. Então, eu estou trocando um CDB por mais de 30. Aí, o que acontece? Porque já tem visibilidade, no caso. Só que aqui tem competição. No meu banco, ele me oferece o CDB dele, eu vou te pagar 80% do CDI, por exemplo. Quando ele colocar esse CDB aqui na corretora, ele não está sozinho. Ele está competindo com todos os outros bancos. Então, ele tem que melhorar a oferta para você. Olha, então o ideal é abrir uma conta... Numa corretora. Numa corretora. Tem várias corretoras, não tem problema de dizer nomes, né? Você pode abrir na XP, na Rico, na Isinvest. São várias as oportunidades que você tem. E abrir conta na corretora é quase igual abrir conta no banco, só que você faz tudo online e não tem custo nenhum. Olha, gente, que legal. Eu acho que essa aula aqui pode continuar, viu? Porque é tanta coisa que a gente vai aprendendo. Não sei não, se você está gostando do nosso tema de hoje, manda aí a sua participação e fala, repete, vamos trazê-lo mais vezes. Aí já fica o convite, viu, Ender, para a gente falar sobre isso. E é interessante a gente, com o que tem em casa, saber aproveitar também aquilo que a gente tem na cozinha. A gente passa grande parte aí pensando o que fazer em casa com a família. Eu vou ali rapidinho na cozinha, mas a gente continua conversando de lá, viu? Combinado. Combinado? Estou à sua disposição. Fica atento aí à nossa conversa, que eu estou indo aqui rever esse povo lindo que tem aqui, porque, como eu disse, ela não está sozinha, o Daniel está com a gente, a Luciana. Bem-vinda mais uma vez. Bem-vindo, viu, Daniel? O que a gente vai aprender aqui? O que a gente vai usar? Bom, nós vamos fazer o quê? São duas receitas de suco contendo alimentos que serão aproveitados integralmente. A casca, por exemplo. A casca, por exemplo, que a gente tem esse hábito, a gente não foi educado na nossa infância também a utilizar as cascas dos alimentos. Então, a gente vai aprender com a casca do abacaxi. Isso, eu trouxe duas opções de receitas. A primeira que a gente vai fazer é uma receita de um suco com a casca do abacaxi. Então, por exemplo, a gente pode cortar o abacaxi em casa, utilizá-lo para alguma preparação e guardar a casca. A gente pode congelar essa casca ou fazer Pode congelar normal. Eu lavo. É bom lavar bem o abacaxi antes de cortar, então, porque eu vou usar a casca. É importante, todos os alimentos que a gente consome cru, é importante a gente fazer uma higienização adequada, em água corrente. De preferência, deixar de molho numa solução que tenha hipoclorito ou a água sanitária. Como faz com os legumes ali, eu preciso fazer também aqui. Isso, exatamente. Porque eu vou consumir. Porque a gente vai consumir. Então, a gente faz essa higienização, pode, deixa secar bem para poder congelar. Ou e então aí, no caso, para congelar, eu posso colocar só num saquinho e deixar no congelador sem nada mais de difícil na história. Não, você tem aí precisei, tiro ele congelado. E já faz. Ainda fica geladinho, e já fica geladinho, Que esse suco em especial, ele é muito interessante a gente consumir ele bem gelado, porque ele é bem refrescante. Que é um suco com a casca do abacaxi, ele vai gengibre, vai pimenta. Eita, vai pimenta no suco, gente. Vai ficar um suco bem refrescante e apimentado. Refrescante e apimentado. Então, geralmente a gente faz o abacaxi com hortelã, esse vai ser com pimenta. Que tipo de pimenta é essa? Essa é a pimenta dedo de moça, que não é uma pimenta que não é tão forte. Então a gente equilibra aí a pimenta com o gengibre, porque às vezes o gengibre, o sabor sobressai, mais que a pimenta. Aí quanto mais ou menos de pimenta e quanto de gengibre? Então,
Vai da tolerância de cada um, né? Mas geralmente a gente faz para um abacaxi, a gente pega 1/3 da pimenta, mais ou menos, e um pedaço de gengibre. Um pedaço seria uma pedaço moedinha? Isso, eu até fiz aqui, cortei. É, como se fosse, eu vou ajeitar aqui pra gente tentar enxergar ele mais ou menos inteiro. Como que seria? Seria mais ou menos aquela pontinha ali, eu vou botar juntinho aqui pra você ver. Pode ser? Vou botar aqui, ó. É como se fosse essa rodelinha aqui. Uma rodelinha, isso. Com uma espessura de um dedinho. Isso. É isso? Eu gosto do suco bem forte, mas como eu sei que a maioria das pessoas não gosta, então você tirou um pouco. Eu tirei um pouco. Então para você faria um pouco mais. Eu faria um pouco mais. Então tá. Então aqui seria a porção do gengibre. Eu vou pegar aqui a porção da pimenta e vou colocar do lado para você ver. Ó. Tá dando para ver aí? Ó. Beleza. Então é mais ou menos a mesma quantidade, né? A diferença é que a pimenta, ela é mais fininha, então fica sendo menor. Né? Em termos de... Então aqui é uma casca de abacaxi. Casca de um abacaxi. Então eu vou colocando. Então coloca a casca normal, já higienizada. Isso. Se tiver congelada, melhor ainda. Melhor ainda, que fica bem geladinho. Quantos ml de água para essa quantidade de casca? Geralmente é 500 ml de água, mas também... Você vai bater devagarzinho. Eu vou batendo devagarzinho pra gente conseguir. É próprio dele, né? Já dá essa espuma, olha só. E a gente sempre também foi acostumado em todas as receitas a coar o suco, né? Mas se a gente coa o suco, a gente vai tirar todas as fibras, né? E não faz sentido. Tudo que ele tem de bom. Tudo que ele tem de bom. Bem, e depois que ele já está bem trituradinho, aí sim acrescentar os outros ingredientes, porque senão fica muito forte, se a gente já bater desde o início. Então, eu vou acrescentar o gengibre. É importante bater bem, porque a gente não vai coar, né? Então... Exatamente, a gente não vai coar. Na verdade, algumas pessoas não têm essa tolerância mesmo, assim, não consegue, não gosta de mastigar. Então, ok, a gente até orienta, pode coar, mas não joga o resíduo que ficou na peneira fora, porque esse resíduo a gente pode aproveitar para fazer alguma outra preparação. Nossa, e o que poderia fazer com a casca do abacaxi? Por exemplo, com a casca do abacaxi, a gente tem algumas receitas de bolo de abacaxi que você consegue misturar esse resíduo junto com a farinha. Ah, na parte dos secos ali do bolo eu coloco a farinha. Coloco esse resíduo. O resíduo. Isso. Alguns outros sucos, né? Igual, por exemplo, tem uma outra receita que é o suco da manga com a casca, cenoura com a casca. Você coando esse suco, depois você joga numa panela e consegue fazer uma geleia, por exemplo. Olha que legal! Né? E provavelmente não vai nem ficar com o gosto da cenoura, né? A cenoura só dá aquela cor e não deixa o gosto. Linda. Isso, é a manga que sobressai, por exemplo. Que legal! É bem interessante a gente fazer. Então vamos ver. Então agora aqui a gente vai bater. Ok. A gente vai servir agora. Ele é bem durinho mesmo, né? Vai ficar bem protegido aí para não virar na gente. Então fica um suco ele bem consistente, né? Dá para bater mais. Outra opção que a gente pode fazer é coar e usar esse resíduo para poder bater. Para quem não consegue tomar assim, pode coar. Pode coar. Eu não coloquei açúcar. Né? Por causa do doce do próprio abacaxi. Por conta do doce do abacaxi. Saúde. Saúde. Deixa eu ver, gente. Fica gostoso. É o gosto do abacaxi, né? Do abacaxi. Nossa, agora eu tô sentindo a pimenta. A pimenta. Mas fica aquela pimentinha lá no fundo. Parece até, se não soubesse que tinha pimenta, ia achar que era até o próprio gengibre. O próprio gengibre. Né?
Eu gosto muito de fazer suco de abacaxi com gengibre, hortelã e tal. E ficou semelhante, só não tem a realidade do hortelã, mas aí entra a refrescância da pimenta. Isso. Que legal. E ele fica bem espesso mesmo. Eu gosto de tomar assim, mas para quem não gosta, provavelmente vai ter que coar. Vai ter que coar. E aí aproveitar a casca para fazer esse bolo de abacaxi. De abacaxi, ou dá para fazer uma geleia também quando for algum outro suco de casca. E o que eu não falei é que na maioria das vezes a casca dos alimentos tem mais valor nutricional do que a própria polpa, né? Então eu costumo falar assim, a gente jogando a casca fora, as nossas lixeiras estão mais nutridas do que o nosso próprio corpo. Mesmo. É que a gente está jogando muita coisa fora. Então, por exemplo, a casca do abacaxi tem mais ferro, tem mais cálcio, tem muito mais fibra do que o próprio abacaxi, né? Então, por que jogar fora se a gente tem uma infinidade de preparações que a gente pode fazer? E é interessante, tipo, a gente, usando ele assim, a gente consome inteiro. Mas usando, no caso, como você falou, de coar, você vai usar o suco que você já vai absorver aí os nutrientes e também num bolo absorvendo esses nutrientes. Exatamente. Então, não perde nada. Não perde nada. E para a receita da manga? Então, para a receita da manga, a gente vai usar, né, a manga inteira com casca. Então, é uma manga com casca. Aqui tem uma. Aqui tem uma. 2 cenouras médias também com casca. Eu falo assim, eu não sei porque que as pessoas tiram a casca da cenoura. Para mim, casca de cenoura é cenoura, né? Então, não tem por que tirar. Nasceram juntas, não é para separar Não elas. é para separar. Aí a gente bate com um pouquinho de cravo, bate com hortelã também, né? E faz a receita e tá pronto. Então vamos provar. Eu posso pegar esse fácil. pedacinho aqui? Claro. Vou pegar, gente. Gosto tanto de manga. Tá gostosa. Ela não tá bem madura. Isso, ela nesse tá mais caso, verdinha. Eu acredito que a gente vai, né, para quem... Eu não faço suco com açúcar. Mas como essa manga não tá tão madura, pode ser que o suco não fique tão docinho. De açúcar. Açúcar mas ou adoçante. Lá em casa a gente está tirando o açúcar também. E é interessante que depois, quando você começa a tomar as coisas muito doces, você não consegue tomar, né? Isso. É questão de hábito. É questão Precisa cada dia tirando um pouquinho. Porque de cara assim é mais difícil. É mais difícil. Você começa fazendo, botando menos açúcar. É isso mesmo. E depois consegue consumir sem o açúcar. Comigo foi assim. Hoje eu não tomo nenhum suco com açúcar, eu não tomo café com açúcar. Já foi tirando. Já fui tirando aos poucos. O café eu não tomo café. Mas o café também dizem que você tirando um pouquinho do açúcar do café, depois você consegue tomar ele sem, né? Isso. O chá eu já tomo sem açúcar. Isso. E se oferece café com açúcar, eu não consigo tomar. Então eu bati primeiro a manga, a cenoura e o hortelã. E depois, por último, eu vou colocar o cravo. Porque senão também fica com um gosto muito forte do cravo. Do cravo. Que aí ele vai bater muito, né? Ele vai bater muito. Vou colocar mais um pouquinho de hortelã, que eu acho que eu coloquei pouco. Hortelã é sempre bom. Eu adoro também. E 2 cravinhos aqui, só pra dar mesmo. É bom que o Daniel já tá bem saudável aqui na barriga, né? A mãe, assim, nutricionista, tomando esses sucos gostosos. Espero que ele goste também. Vai gostar. Finalizando. Também o interessante desses sucos é tomar bem geladinho também, que o sabor sobressai mais. A cor fica bonita, né? A cor fica linda. Dava para ter colocado um pouquinho mais de água também. Para ele ficar mais ralinho. Para ficar mais ralinho. Porque como tem muita casca, muita fibra, né? Saúde. Uma delícia. Uma delícia, né? Eu não precisei colocar não o açúcar, né? Ficou gostoso. Ficou, porque a cenoura também, ela tem um docinho, né? Ela traz uma adocicada. Gente, nós vamos para o intervalo, vamos ter que ficar aqui tomando esse suco gostoso. E a gente volta ainda para conversar com a Ender sobre educação financeira. Espero que você esteja gostando. Participa com a gente através do Manhã Viva, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu espero por você, que a gente fica aqui, ó. Eu,
a Luciana e o Daniel tomando esse suco gostoso. Gente, estamos de volta nesse assunto riquíssimo. A gente pode dizer que é riquíssimo. Sim, com certeza. Sobre educação financeira, com a Ender aqui falando com a gente. Já aprendemos com a Luciana a fazer 2 sucos aproveitando as cascas, super gostoso. E também com a Beth aí, como aproveitar, ela que gosta de já ir procurando aquilo que pode ser reaproveitado na casa, para que a gente também não queira comprar tudo. A gente possa também fazer aquilo que nós queremos, além de ser prazeroso, a gente vai aprendendo novas habilidades, não é? Sim, com certeza. E também vai ajudando na economia. Com relação aos sucos, é interessante a gente também, como você disse, da educação, da gente querer aprender, a gente pode pesquisar também muitas coisas para ir aproveitando o que tem em casa, não é? Falando dessa questão de alimentação, eu me reportei imediatamente ao hábito que as pessoas adquiriram na época da hiperinflação, onde chegou a 750%, de estocar as coisas. Isso não é necessário mais. A inflação não está naqueles patamares. Às vezes, te faltam 50, 100 reais no orçamento e esse dinheiro está lá na sua despensa. Está dentro do armário. Sem necessidade. Sem falar nas perdas das coisas perecíveis. É o hábito mesmo de comprar. Por exemplo, você pode ter 2 detergentes, um em uso e o outro guardado, ao invés de ter 5. Quando esse que está em uso terminar, você coloca o outro em uso e compra mais um. Você não precisa de ter, por exemplo, massa de bolo guardada. Deu vontade de fazer o bolo, vai lá, compra a massa e faz. Ah, mas eu posso querer, eu posso precisar. No posso, você vai arquivando seu dinheiro ali. Exatamente. E ele pode entrar bichinho. Pode entrar bichinho que vai comer o seu dinheiro, literalmente. É verdade. Pensa comigo, você de repente às vezes tem 500 reais estocados em alimentos e produtos de limpeza que não serão utilizados tão cedo. Esses 500 reais podiam estar investidos. Agora me diz uma coisa, com relação à compra. Então o ideal seria fazer essa compra a cada 15 dias, a cada semana? É mais caro ou não? Não é uma questão de ser mais caro, é uma questão da praticidade. O ideal seria fazer a compra toda semana. Mas a maioria das pessoas não faz porque faz aquela questão da compra de mês. Aí usa o cartão da própria loja ou o cartão de crédito, tudo bem. Mas o importante mesmo é fazer a lista. Você tem que olhar na sua despensa o que tem lá e completar o que está faltando. Porque, por exemplo, às vezes você compra 4 pacotes de arroz, para que isso? Não vai consumir tudo naquele mês. Tenta ver a programação, qual que é a sua agenda do mês, tenta olhar o que vai acontecer e tenta viver com aquilo que você vai precisar. Mas e se faltar alguma coisa? Vai lá e compra, mas não estoca. Você está estocando dinheiro. E outra coisa, muito importante, não vá ao supermercado com fome e nem leve as crianças. Você já percebeu que perto dos caixas parece até aquela casa da bruxa de João e Maria? Cheia de docinho. Não é? Aquilo dali, eu inclusive fiz uma postagem no meu Instagram, onde eu fui com o meu filho, ele ficou olhando, eu peguei e tirei uma foto sem ele perceber, e ele falou, legal esse doce, né papai? Eu falei, sim, mas a gente não veio aqui para comprar esse doce. Todo mundo falou assim, nossa, que maldade, que pai ruim. Mas eu mostrei para ele que o objetivo de ir lá não era aquele. Depois nós voltamos e eu falei com ele, hoje pode comprar, porque hoje a gente veio para comprar. Então eu dei para ele limite. Ele entendeu que os objetivos têm que ser respeitados. Entenda, educação financeira significa estabelecer um orçamento e ter respeito religioso a esse orçamento. Ser fiel, no caso, à lista. Eu fiz a minha lista, vou ser fiel a ela. Acabou. Você fez a lista e uma coisa muito legal, isso é uma prática antiga. Vá com a sua lista e se você puder fazer uma pesquisa de preços antes, é muito interessante. Às vezes, aqui perto de nós, a gente tem pelo menos 4 supermercados diferentes. Exato. Então, o deslocamento entre eles é muito fácil. Faça a sua lista, faça uma pesquisa de preço, deixa de preguiça, faça a pesquisa de preços. Vá com o tempo, né? Vá com o tempo. Se organiza para isso. E compre aquilo que você precisa onde está mais barato. Depois, por curiosidade, faça uma lista comprando em um só. Você vai perceber que você economizou, e muito. Olha, que legal. Você indo de um para outro, você vai economizar mais. Faça o roteiro, vá no mais longe da sua casa primeiro, porque você já vem andando na direção da sua casa, porque aí você vai economizar um pouquinho de combustível também. Olha só, muitas dicas e também algo que aqui na Canção Nova a gente aprende
é a realidade do Retiro da Boa Morte. O que é isso, né? A gente aprendeu com Dom Bosco e vive essa prática na nossa comunidade. É você parar, olhar o que tem no seu guarda-roupa, o que você não está usando e retirar aquilo que não está sendo útil para você. Se você pensa, daqui a um ano eu vou usar, passou esse ano, não usou, não é seu mais, passa à frente. Por quê? Você vai ajudar pessoas que estão precisando, né, necessitadas aí. A gente costuma ouvir e dizer que não está servindo, está no seu guarda-roupa, não é mais seu, né? Ele só está ocupando espaço e aí você olha aquele armário cheio de coisa e termina achando que você nunca tem roupa. E ali tem um monte de coisa. Então, você tirando aquilo que não é seu, aquilo que não te cabe mais, aquilo... Até mesmo muitas vezes tem coisas boas até, que você pode fazer esse retiro, como também desapego muitas vezes, mas é uma prática que a gente vive na nossa comunidade, uma vez por mês, na última quarta-feira do mês, parar um pouquinho para fazer isso, porque quarta-feira é dia da providência. Mas você pode se organizar aí na sua casa para tentar fazer isso também, essa prática, uma vez por mês. Por que é Retiro da Boa Morte? Se eu morresse hoje, como que estariam as minhas coisas? Né? Então é você pensar, bem pensar a sua morte, também para que você não seja essa pessoa que acumula coisas, né? A gente viu ali a realidade da matéria, a gente vê a realidade de tantas outras pessoas que a gente olha e fala, mas a gente tem pé para usar tudo aquilo de sapato? De jeito nenhum. Não tem pé para usar tudo. Tem pessoas que devem ter uma sensação assim, em outra vida eu fui uma centopeia, né? Porque não faz sentido. Não tem porquê, tem tanto sapato. Forma nenhuma. Então a gente vai acompanhar agora uma matéria falando também um pouquinho sobre essa prática do Retiro da Boa Morte. Vamos ver juntos. Vivemos da providência de Deus. A providência é também do carisma, faz parte da nossa vida. E se vivemos da providência, não podemos ficar acumulando coisas, tudo. Mas temos como fundo, o pano de fundo, é a espiritualidade salesiana, de Dom Bosco, esse Retiro da Boa Morte. Então, estar preparado, até mesmo para ser transferido de casa, facilita para a gente ir para cá e para lá, mas no fundo existe essa espiritualidade, você não acumular coisas e não estar apegado em situações, em coisas, em objetos, aquilo que você possui, né? É olhar nas nossas coisas, armário, gavetas, aquilo que a gente tem lá que pode partilhar. Isso é levado para o bazar, para um possível bazar que ajuda o projeto da Almas. Ser Canção Nova é bom demais! É bonito perceber que às vezes uma peça, às vezes você ganha uma blusa, pode retirar outra aí do seu guarda-roupa. Às vezes você ganhou aí uma calça, um sapato, tem aquele que você não vai usar mais, então esse sempre vai ser útil para alguém, né? Aqui na Canção Nova de Belo Horizonte, todo mês nós temos um bazar, esse mês de abril vai ser no dia 12, e aí você pode vir aqui, aqueles que precisam podem vir adquirir com preço muito mais acessível, e você que tenha mais pode trazer e vai ajudar. Em cada casa da Canção Nova nós temos o bazar que, com esse propósito, né? Um vai ajudando o outro, a gente vai vivendo essa realidade da caridade e nos deixa também mais livres, né? Sabendo que a gente não precisa ser apegado às coisas. Com certeza. A doação faz parte da educação financeira. Quando você estabelecer um fator de enriquecimento, certo? Viver com 65% que você ganha, entre os percentuais, 10% é para doação. Olha que legal. Porque você vai praticar... Como seria esse percentual? Termina, mas depois explica pra gente. Tá. O fator de enriquecimento? Sim. 65% é o que você precisa para viver. Você tem que viver dentro desse padrão. E o que é isso? É viver de uma maneira meio... Mesquinha? Não, muito pelo contrário. Ali dentro tem seu shopping, ali dentro tem seu cinema, tem seu sanduíche, tem sua viagem, mas tem que estar dentro do seu orçamento, 65%. Mais 5%, quando a gente chega na casa de 70%, 5% você tem que pagar para você mesma. Pagar-se primeiro. Você já percebeu que a gente... algum bem para si mesmo. Não pegar o dinheiro mesmo na mão, a gente perdeu isso. Antigamente,
É tudo no cartão. Você nem vê o dinheiro mais. Antigamente você recebia, né? O envelopinho fechado, levava para casa e tinha o dinheiro. Para que você se sinta recompensado pelo seu trabalho. Então 5% seria isso. 5% é pagar-se a si mesmo. Chegamos a 70%, certo? 10% realmente é para investimentos. É para colocar o dinheiro para dar duro por você. De forma que o dinheiro... Deixar ele trabalhar. Deixa ele trabalhar, você não. Então nós chegamos aí agora na casa de 80%, certo? Os outros 10% é para você abundar. Para que você possa fazer coisas que te deixam feliz. Ir num restaurante que você gosta, se programar para poder viajar, enfim. São 10% para que você se sinta bem. Para que você entenda que o seu trabalho teve valor. E os outros 10% tem que ser doação. Por que doação? 2 motivos. Primeiro, promover o desapego, certo? E para que você possa dar um pouquinho daquele tanto que você tem para fazer outro feliz, igual foi mostrado na matéria aqui agora. Que legal! Fazendo isso, você enriquece. Porque você não está retendo para si mesmo, né? Você está partilhando. Tem que sair para entrar. Quando a gente fala de viver melhor com menos, é porque a maioria das pessoas tem muito mais do que precisa. Agora, o que você tem sobrando pode estar faltando para o outro. Isso é verdade. Quando você realiza essa ação, ela não é nenhuma questão apenas social, é uma questão também de amor ao seu próximo. Não tem um mandamento que fala isso? Amar o teu próximo como a ti mesmo. E não é só uma questão de doar por doar. Você, por exemplo, doar numa instituição, tudo bem, mas de vez em quando, vá e doe com as suas próprias mãos. Dê o agasalho, por exemplo, e receba o abraço, que é o afeto, é o alimento espiritual que você vai receber. É esse, entre aspas, pagamento, né? Da mesma forma que a gente precisa ter esse dinheiro aí como pagamento, o você dar, vendo a pessoa, você recebe esse carinho, retorno, vamos dizer assim, de afeto. De afeto. E esse faz uma falta muito grande. Mas tanto para quem está recebendo, quanto para quem está dando, né? Exatamente, mais para quem está dando, tá? Porque para a gente termina perdendo esse contato e de olhar também que o outro precisa da gente, que a gente precisa do outro, que nós somos irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Ponto. Então, ponto. Exatamente. A gente tem uma participação aqui. Olha, a Nadinha está aqui. Parabéns, nos ensine a viver melhor. Chama esse professor Ender mais vezes. Professor, vamos ir mais vezes no programa? Convite aceito. Convite aceito. Compromisso firmado. Eita, a gente pode bater palma agora aqui, mandar um monte de palminha aqui nas nossas interações. Que bom, vai ser muito bom mesmo a gente trabalhar mais sobre esse assunto. A Nina, estou assistindo, amando as dicas. Deus abençoe vocês. Amando, pena que não consegui concentração. Eu vou rever e contactar o professor, a Terezinha. Terezinha, você pode rever no Canção Nova Play, tá? Se alguém perdeu e você acha assim, seria bom rever esse programa, Canção Nova Play no YouTube. Aí tem a playlist Programas Manhã Viva. Aí você acompanha o nosso programa, certo? Também no Facebook e também no Instagram, nós estamos com um link lá em cima na bio, que você pode clicar e já vai direto para a nossa página lá no YouTube. Nossa, muito excelente esse programa, preciso muito de uma ajuda urgente para colocar em dia a minha situação financeira. E aquele suorzinho assim caindo. Tem muita gente vivendo essa realidade, né, de precisar se reorganizar. Olha, tem muita gente vivendo essa realidade, mas eu quero mandar uma mensagem de todo o meu coração. Tudo pode melhorar. Basta que as pessoas queiram. Às vezes a pessoa fala, mas eu já estou muito endividada, a situação já está muito difícil. Acredite, tudo que começou pode um dia terminar. É uma questão de você realmente assumir que você precisa e procurar fazer coisas novas. Quem faz sempre as mesmas coisas, colhe sempre os mesmos resultados. Se você quer resultados diferentes, crie hábitos e faça coisas diferentes. Agora, a gente recebeu também uma participação da pessoa, olha que legal, vou ler só aqui a Rosângela. Muito boas dicas do professor Ender, acho que ele deveria ser entrevistado para um programa semanal, pois realmente não temos educação financeira. Olha que legal a dica, vamos analisar aqui a sua sugestão, viu, Rosângela? É interessante a gente perceber também que existem aqueles, a gente recebeu uma participação, que está aí endividado
nessas casas, nesses lugares onde se compra móveis e tantas outras coisas. E como sair dessa, né? Porque a gente ficou sabendo que você também já esteve um pouquinho do outro lado, que a gente só está vendo um lado de alguém que se especializou no assunto. Exatamente. Mas e antes de se especializar? Antes de me tornar uma pessoa bem-sucedida, eu fui um devedor, tá? Eu admito. E esse foi um dos meus maiores incentivos, porque eu perdi a paz. E as pessoas precisam ter paz e tranquilidade. Quando eu fui devedor, o motivo real foi qual? Eu não tinha controle sobre o meu orçamento. Então, se a pessoa hoje que está endividada, ela percebeu que perdeu o controle, a primeira coisa é, vamos lá, calma. Respira fundo. Respira fundo, tranquilidade. Vamos agora relacionar tudo o que você deve. Vamos colocar tudo. O que você deve. Aí é a verdade, eu tenho que ver. A verdade. Conheceis a verdade que ela vos libertará. Você tem que conhecer o seu padrão de vida, ou seja, a sua despesa fixa e tudo aquilo em que você se meteu. Obviamente, aquilo vai ficar maior do que você tem para receber. Então, organize isso com uma escala de prioridades. Priorize aquilo que te cobra um juro mais alto. Então, eu vou pagar primeiro o que está com o juro mais alto. Primeiro que tem um juro mais alto. Por quê? Porque você vai interceptar a bola de neve. Porque o que tem um juro mais alto, com o passar do tempo, o poder dos juros compostos trabalha contra ou a seu favor. Trabalha a seu favor quando você investe e contra quando você deve. Mas entenda, juros compostos a seu favor no investimento vai crescendo devagarinho. Juros compostos contra você é rápido. Em escalas exponenciais, não é verdade? Então vá negociar. Quando você for negociar, peça, é um direito seu, peça a planilha desde o início da sua dívida para que você possa ver como ela começou e como ela está agora. O objetivo, identificar juros abusivos ou taxas que não deveriam ser cobradas de você. Identificou isso? Informe ao seu credor. Isso não é devido. Se ele disser por um motivo A ou B que não pode tirar, vá aos órgãos de proteção. Vá ao PROCON, procure assistência jurídica, porque você tem que pagar somente aquilo que você deve. Juros, os juros que estão te cobrando, isso infelizmente eles são legais. Quando você assinou o contrato da sua compra, você aceitou. Estava lá embutido. Mas tem juro abusivo. Então aí é para prestar atenção no abusivo. No abusivo. Então eu pago primeiro aquilo que está gerando um juros maior para parar para eliminar a bola de neve. Para parar a bola de neve. Ô, gente, é assunto pra caramba pra gente aprender, pra gente falar, inclusive concluir, né, essa forma aí de como que eu vou me organizar. Eu quero aqui lançar um convite, não sei se ele vai poder, mas depois você já dá uma olhadinha aí no dia 16 de abril, se você pode vir no nosso programa, olha a sua agenda certinho. Tá joia. Senão a gente programa uma outra data, tá porque joia. Aí a gente pode dar um enfoque maior para essa realidade de como sair das dívidas. Bacana, a gente pode fazer isso. Pode ser? Claro que sim. Combinado? Combinado. Então, eu queria só passar o e-mail. Pode passar. meudinheirinho41. Meu dinheirinho 41. @gmail.com. Gente, meudinheirinho41 @gmail.com. E para achar no YouTube? No YouTube, joga. Tem que ir no Facebook. Pode jogar no Google Aender Pereira. Tá, que você Aender acha. Pereira. Agora, meu Instagram é @profaender. Prof. Aender. Ele está bem ativo. Gente, ele vai voltar mais vezes. Não fiquem tristes, não. A gente precisa encerrar o nosso programa. Nós vamos parar agora para rezar um pouquinho aí com o Amor Vencerá. E eu espero você na Festa da Misericórdia nesse final de semana. A gente se encontra, tá bom? Deus abençoe. Um beijo, fique com Deus e volte mais vezes. A gente vai esperar você. Muito obrigado. Que Muito Deus obrigada. abençoe a todos. Amém, amém. Que bom, gente. É um assunto que realmente... Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.